A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 332 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Até que chegou o fim de todos deixarem de ser assim, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, e como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Primeira mensagem. O natural de toda a humanidade é de energia, que são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia são eternos. E todos muito animados em desmaterializar essa energia, para que ela volte ao seu verdadeiro estado natural, porque sabem que tem 5 potências ajudando a desmaterializar essa energia. Para que ela, depois de desmaterializada, esteja pronta para voltar ao seu estado natural. E por estarem materializados aqui na Terra, fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E depois que o raciocínio estiver desenvolvido, todo raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque todos estão se entendendo por meio do desenvolvimento do raciocínio. Recomeçando todos a raciocinar, estão em condições de entrar em contato com os habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar essa energia, para que depois de desmaterializada, ela esteja pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia aqui na Terra, materializados, fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Porque são destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, que fez esse progresso de destruição para a lapidação de todos que aí estão, sendo lapidados e preparados para, depois de preparados por essa grande lapidação, serem recuperados pela era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com a sua felicidade completa por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E os que se recusarem a se conhecer continuarão ligados nessas 2 energias do chão, porque foram feitos por elas, transformadas em líquido, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, que é o sêmen. Continua a viver aí no chão por permanecer ligado nessas 2 energias do chão, e se transformarão da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional,
por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra e de um ser para outro. Por a natureza ser de transformações, e todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar e desmaterializar esta energia para que ela volte ao seu estado natural, porque sabe que o estado natural, todos são corpos de energia de vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém materializado tem direito de viver. E por isso são condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê, por viver sem se conhecer. Hoje os que recusam-se a se conhecer, porque estão fanatizados por essas infinidades de filosofias, diferentes umas das outras, e fanatizados por suas ideologias, pelos seus ideais e por suas ideias. Estão fanatizados por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, por não saber por que pensa, por não saber por que imagina, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê todos assim são, por não saber de onde são, por não saber de onde vieram nem para onde vão, por não saber o porquê todos assim são, nem de onde são, nem de onde vieram, e nem para onde vão, e nem para onde irão. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 5 potências volta ao seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam dizendo: o melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Esse aqui é o melhor passeio, a melhor distração. Assim dizem os que já estão raciocinando, que já estão com seu raciocínio bem adiantado. Raciocinam dizendo essas palavras: o melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural e ficarem desligados dessas 2 máquinas de lapidação que é o pensamento e a imaginação. Depois que passaram a saber quem é o pensamento e a imaginação, 2 máquinas de destruição de todos que aí estão materializados. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que ficando ligados nessas 2 energias do chão, continuam a viver aí no chão, e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Se transformando de uma vida para outra, de um ser para outro, muito diferente do animal racional. De formas que depois que passarem a se conhecer, todos querem se ligar à energia racional para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão pensando e imaginando por viverem desconhecidos de si mesmos, por não saberem por que pensam, por não saberem por que imaginam, e por não saberem para que foi feito o pensamento e quem é o pensamento e quem é a imaginação. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar. E por isso está aí o mundo, com essa infinidade de desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso todos são destruídos pelo desacerto do pensamento,
destruído pela velhice, destruído pelos feitos do pensamento e da imaginação, que é esse progresso que está indo a regresso por ser um progresso de destruição. Hoje todos querem raciocinar, todos querem ter o seu raciocínio desenvolvido e desmaterializar a energia para ela voltar para o seu estado natural, que por ser energia são eternos. E aí está a solução definida e definitiva da vida, que a matéria já vinha anunciando seu fim há muito. E por isso tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim, querendo dizer com isso que a matéria chegaria ao seu fim, chegou ao seu fim. Porque todos ligados nessas duas energias do chão continuam a viver aí no chão e se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Todos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes e fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, por não saber quem é o pensamento e por não saber quem é a imaginação. Porque se conhecessem essas duas máquinas de lapidação que não foram feitas para acertar, e por isso as provas que aí estão no mundo inteiro, essa infinidade de desacertos, porque o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. São duas máquinas para preparar todos por essa grande lapidação, para depois de preparados estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Aí estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E todos agora, depois que passaram a se conhecer, todos querem voltar para o mundo de sua raça, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por os corpos serem de energia, todos são de vida eterna. A fase do pensamento terminou em 1935. E entrou na natureza fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, quem é o pensamento, quem é a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque todos passaram a se conhecer. Sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação. Agora os que vivem pensando e imaginando vivem desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, pensam sem saber quem é o pensamento e imaginam sem saber quem é a imaginação. E pensam que o natural é esse, pensar e imaginar, sem saber por que pensa. Porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar e preparar todos que aí estão para serem recuperados pela era do terceiro milênio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais imaginar. Querem somente raciocinar porque passaram a se conhecer. E por isso o pensamento divide, e tudo que divide causa os desacertos, porque causa as diferenças, e causando as diferenças causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e por isso todos, por viverem desconhecidos de si mesmos, são conflitantes. E por isso na Terra não cessam os conflitos, porque todos vivem em conflito consigo mesmo, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso no pensamento a discórdia, e no raciocínio a concórdia. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide mantém a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros sem mais nem menos. Quem pensa não está com nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Os pensadores perderam o direito de viver porque terminou a sua fase. Assim se deu com a fase dos selvagens.
Quando terminou a fase dos selvagens, iniciou a fase do pensamento e da imaginação, a fase da civilização. Os selvagens perderam o direito de viver e foram todos destruídos pela natureza. E por isso o pensamento e a imaginação teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Chegou o fim da matéria, chegou o fim do pensamento e da imaginação. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo isto porque a fase do pensamento terminou em 1935. E os pensadores perderam o direito de viver. E por isso entrou na natureza a Era do Fogo. A Era de salve-se quem puder e se puder, para destruir os pensadores como estão destruindo, como todos estão vendo a destruição dos pensadores. E hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecendo as causas de tudo isto e de muitos, o pensamento já secou. Secando o pensamento, seca o sentimento, e se tornaram monstros. Essa é a causa da existência das monstruosidades que estão se passando no mundo inteiro. Hoje todos que estão passando a se conhecer querem raciocinar e desmaterializar a energia para que ela volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia são eternos. O verdadeiro estado natural de todos é de eternos. E aí está como voltar à eternidade, que ninguém nunca soube, porque estavam sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para depois de preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e passamos a saber como voltar para ele. Porque aí está a cultura do desencanto da humanidade, porque viviam encantados e todo encantado pensa e imagina, sem saber por que pensa, sem saber por que imagina, por viver desconhecido de si mesmo. É que não sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim e como voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E passamos a saber o porquê que ninguém tem o direito de viver na matéria, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada volte ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis da vida do nada. Porque todos hoje, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser de energia são eternos. Hoje sabem que são filhos do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É uma energia suprema, superior a todas as energias, é um raciocínio supremo, superior a todos os raciocínios.
E todos têm raciocínio por quê? Porque todos são filhos de Deus e todos têm essa centelha, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Até que enfim chegou o fim da matéria e o fim de sermos assim, vivendo desconhecidos de nós mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, porque sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E sabem também o porquê que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. É a mesma coisa que tirar um peixe de dentro da água. O natural dele é a água. E botando ele no seco, ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que apanhar um urso que vive nas geleiras e trazer para um clima quente. O que acontece? Ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que apanhar um esquimó que vive dentro das tocas de gelo e trazê-lo para um clima quente. O que acontece? Ele perde o direito de viver. É a mesma coisa que trazer uma planta do clima frio e plantar num clima quente. O que acontece? Ela perde o direito de viver. E assim é a matéria, perdendo o direito de viver porque estão fora do seu estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializado por essas 5 potências, para depois de desmaterializado estar pronto para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem mais tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque não quer descer para as classes inferiores, que é a transformação de racional para animal irracional. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a conhecê-lo e saber como voltar para o seu estado natural. Porque sabe que a matéria anunciou o seu fim e chegou no seu fim. E por ter chegado no seu fim, é que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a matéria chegou no seu fim. Por a natureza ser de transformações, é que se transforma de uma classe para outra, de uma vida para outra, porque a matéria chegou no seu fim. Porque tudo na matéria sempre teve o seu princípio e o seu fim, anunciando com esse comportamento que chegaria o seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim a matéria chegou no seu fim. E por isso se transforma de uma forma para outra, da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional, porque a matéria chegou no seu fim, e por isso se transforma de uma categoria para outra. E é por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, anunciando desta forma que chegaria o seu fim. E porque chegou o seu fim, é que se transforma de uma categoria para outra. Essa é a causa das transformações naturais da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer. Todos querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que a matéria chegou no seu fim e, por chegar no seu fim, se transforma da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional. Tudo por quê? Porque a matéria chegou no seu fim.
e por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. E por estarmos vivendo o desconhecido de si mesmos, pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, e por isso pensa e imagina, por viver desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. E por isso ninguém sabia dizer o porquê existia mecânica material. Ninguém sabia dizer porquê existia mecânica celeste, como ninguém sabia dizer o porquê existia mecânica racional. Porque todos viviam fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E pensavam que a vida era essa mesma por viver desconhecido da vida verdadeira. Aí, encantados por essa mecânica material, encantados por essa mecânica celeste, encantados por essa mecânica racional. Ninguém sabia dizer o porquê existiam essas três mecânicas, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e de tudo. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque muitos já passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber para onde vão e a saber para onde iam, se ficassem ligados nessas duas energias do chão, continuariam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações, e ter terminado o ciclo da vida da matéria. Porque sempre a matéria anunciou o seu fim, por tudo na matéria ter princípio e ter o seu fim. E com esse comportamento anunciava o seu fim. Como chegou o seu fim? E é por isso que, ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, e se transformando da categoria de bicho racional, dividido em duas classes, para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, todos querem voltar ao seu estado natural. Ninguém quer se transformar na categoria de bicho irracional. Só os que estão vivendo, pensando, imaginando, vivendo o desconhecido de si mesmos, que não sabem o porquê que assim são, nem de onde são, nem de onde vieram e nem para onde irão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, é que ninguém aqui na Terra, materializado, tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da humanidade deixar de ser assim, porque todos estão passando a se conhecer. E quem passou a se conhecer sabe como voltar para o seu estado natural e sabe o porquê se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E sabem para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos vivem tranquilos e equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida. E só o dono da vida é que tem condições de se ligar à vida. Hoje todos passaram a conhecer a causa e a existência da matéria e do seu verdadeiro estado natural. Como permanecer aí na matéria, ligados nessas duas energias do chão, estão ligados a ela porque são feitos por ela. Transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. E é por isso que chegou o fim da matéria. E por ter chegado o fim da matéria, é que se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações.
e ligados a essas 5 potências que estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar a energia para, depois de desmaterializada, ficar pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos, voltando assim todos para a eternidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, não podemos mais perder tempo, porque encontramos a solução da vida do nosso verdadeiro estado natural, em que o natural de todos é no mundo racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque sabemos o porquê que assim somos e antes de assim sermos o que éramos. O que éramos antes de assim sermos? Habitante do mundo racional, que é uma energia de vida eterna, e que esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora existem 5 potências desmaterializando essa energia para que ela volte para o seu verdadeiro estado natural e, por ser energia, tem vida eterna. E sabemos quem são os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje toda a humanidade que passaram a se conhecer estão de parabéns, porque aí está o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização desta energia, que depois de desmaterializada voltará para o seu estado natural. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para que todos saibam como voltar para o seu estado natural. E é por isso que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para todos que vivem desconhecidos de si mesmos passarem a se conhecer. E por isso muitos estão tratando de fazer com que todos passem a se conhecer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer com que todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E aí chegou a verdadeira solução da vida, trazida por essas 5 potências. A solução da vida eterna e como voltar para ela. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, o sofrimento tinha que chegar no seu fim. Até que enfim o sofrimento chegou no seu fim, porque todos que estão com o raciocínio bem desenvolvido estão tratando de voltar para o seu estado natural porque passaram a se conhecer. Hoje todos estão mudados como do preto para o branco, porque estão com o raciocínio desenvolvido, não são mais aqueles que eram quando pensavam e imaginavam. Estão completamente mudados e todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque é o que todos estão querendo e é o que todos necessitam, de voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Ninguém quer ficar mais ligado nessas 2 energias do chão. Só ficam ligados a essas 2 energias do chão aqueles que se recusam a se conhecer e que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, que são verdadeiros materialistas sem saber por que a matéria existe. E por isso não sabem dizer o porquê que essa mecânica material existe. Não sabem dizer o porquê a mecânica celeste existe. Não sabem dizer por que a mecânica racional existe. Por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo que existe. Porque estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. E todo idealista se recusa a se conhecer. O que acontece com esses? Continua ligado nessas 2 energias do chão, vivendo aí no chão,
e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Esse é o prêmio para os que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, verdadeiros idealistas que estão vivendo desconhecidos de tudo e desconhecidos de si mesmos. Por isso são verdadeiros fanáticos por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmos. Continuam a viver aí no chão, porque foram feitos por essas duas energias do chão, transformadas em líquidos, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e de tudo. Continuam a viver aí no chão por estar fanatizados por suas ideias, fanatizados por filosofias diferentes umas das outras. Continuam a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E muitos têm pena e têm dó desses fanáticos que vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe. E por isso ninguém sabe dizer o porquê que assim é, ninguém sabe dizer o porquê todos assim são e ninguém sabe dizer o porquê ninguém tem o direito de viver aí na matéria, porque o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. É de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer têm pena e têm dó de todos esses que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. O que acontece com esses materialistas que se recusam a se conhecer? Acabam se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e se recusar a se conhecer, pensando que é o dono de sua vida e o dono de suas vontades. Vivendo o desconhecido do porquê ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer têm pena desses ditos que se recusam a se conhecer, porque sabem onde eles vão parar com as transformações naturais da natureza, acabando se transformando de bicho racional para bicho irracional, por estar vivendo sem se conhecer. Esse é o verdadeiro estado dos que se recusam a se conhecer. São verdadeiros atrasados por parte de muito inteligentes. Quem é inteligente não é materialista. E por isso está aí a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Tudo por quê? Porque os pensadores perderam o direito de viver por ter acabado a fase do pensamento em 1935. Até 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A natureza mudou de fase e entrou a energia racional comandando a natureza, porque é a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria. A vida da matéria cada vez piora mais. E por isso aí está o fim da matéria. E por a matéria chegar ao seu fim é que todos se transformam da classe de animal racional para a categoria de bicho irracional, porque terminou o ciclo da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E a matéria cansou de anunciar que chegaria o seu fim, porque tudo da matéria tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio. E essa energia voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna, por ser pura, limpa e perfeita, com seu progresso de pureza. E essa energia que é a causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Antes de estar materializada, era habitante do mundo racional, que é um corpo de vida eterna por ser de energia. E antes de ser esse conjunto de matéria elétrica e magnética, o que era? Energia elétrica e magnética. Todo antes de ser sempre foi energia. Antes de ser máquina do raciocínio, que era? Energia racional.
Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética o que era, energia elétrica e magnética. Quem conhece tudo antes de ser, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural. A matéria é um ser simbólico, aparente, de vida provisória e passageira. Por isso a matéria é um ser simbólico. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade. É por isso que ninguém tem o direito de viver, por a matéria ser um ser simbólico. E por ser simbólico tem vida provisória e passageira. E a causa disso tudo? É porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia, não de matéria. De energia de vida eterna, e não de matéria. A matéria foi uma deformação racional que os causadores dessa deformação estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem disso perfeitamente, por ter um conhecimento geral dessa deformação racional e o porquê dela. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque aí está completo, porque todos assim são, e antes de assim ser, o que eram e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que são. E quem são os culpados dessa deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Segunda lição do volume 332 do Histórico, na página 32. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no mundo racional, e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural. Segunda mensagem. Hoje todos satisfeitos, porque chegou o fim da classe do animal racional. Chegou o fim da condenação de todos a sofrer e chegou o fim da morte. Porque todos hoje passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser energia, todos são eternos. E de forma que hoje todos estão de parabéns, porque passaram a se conhecer e conhecer a felicidade completa, que é a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso muitos estão festejando essa grande mudança, porque todos passaram a se conhecer. A satisfação de todos é unânime, por todos saberem o porquê que assim são e o porquê assim ficaram, e o porquê que assim estão. E não esperavam mais nada do verdadeiro Deus. E por isso viviam como bichos, um brigueiro infernal entre todos. A vida se tornando um verdadeiro inferno. Muitos achavam até que esse mundo não tinha mais jeito. Até que agora todos passaram a se conhecer. E conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, sabendo onde é o seu verdadeiro estado natural e sabendo como voltar para ele. Que é desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim conhecemos o nosso princípio e o nosso fim, porque chegou o fim da matéria. Por ter chegado o fim da matéria, é que não nos transformamos de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos passaram a se conhecer, se consideram felicíssimos, por saber quem são, por saber o porquê todos assim são, por saber de onde são e de mudar para onde são.
Hoje a vida tem solução definida e definitiva para todos que já passaram a se conhecer. Sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural e sabem quem são os causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso hoje todos estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, como foi desenvolvido o pensamento e a imaginação. Hoje, todos depois que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque passaram a conhecer quem é o pensamento, quem é a imaginação. Todos hoje querem raciocinar, porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 5 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que parecia que não tinha mais fim porque ninguém conhecia o seu princípio e o seu fim. Esqueceram da máquina do raciocínio e pensavam que iam ficar pensando e imaginando a vida inteira. Por não saber o porquê da vida, pensavam que a vida era essa mesma. Mas ninguém vivia satisfeito com ela, porque eram condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê. Viviam sofrendo e penando sem saber porquê. Eram destruídos por doenças incuráveis, e ninguém sabia por que eram assim, animal racional, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos, estão até espantados, porque achavam que a vida com o seu atraso não tinha princípio nem fim. Achavam que a vida era essa mesma, por não saber nem conhecer o porquê dela. Mas ninguém se conformava com ela, porque ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte, nem perder os seus entes queridos, porque eram verdadeiros materialistas, agarrados à matéria como se a matéria tudo fosse. E para muitos a matéria tudo era, e para outros a matéria nada era. Hoje, conhecedores do princípio da verdadeira origem, do porquê ficaram assim, muitos ficam espantados com tantas verdades que ninguém conhecia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A natureza mudou de fase em 1935, entrou a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim conhecemos o porquê de tudo e o porquê da causa de tudo, e o porquê existe esta mecânica material e o porquê existe essa mecânica celeste, e o porquê existe a mecânica racional. Hoje conhecemos e sabemos as causas de tudo isto, porque não há efeito sem causa, e o porquê de tudo isto, o porquê da matéria ser assim, antes da matéria ser assim o que era. O que eram antes de serem assim? Energia habitante do mundo racional. O que eram antes de serem assim? Energia elétrica e magnética. E hoje, todos sabendo que todo antes de ser é energia, a causa da matéria. Porque antes de ser matéria era energia, que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Antes de ser matéria, tudo era energia elétrica e magnética e energia racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional é a cultura da verdade, das verdades,
Porque na vida da matéria existia uma infinidade de verdades aparentes e, por ser aparente, tudo terminava em nada. Tudo era aparência só. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim estamos sabendo por que estamos assim, porque estamos conhecendo porque todos assim são. Estamos conhecendo de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Para onde iríamos? Os que se recusam a se conhecer continuavam a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. E por isso de energia nos transformávamos em matéria, com aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, sendo todos preparados por essas duas energias do chão, para depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional, pela fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso aí estão nessa classe de animal racional, que ninguém sabia o porquê dela, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria, e por ter chegado o fim da matéria chegou o conhecimento do nosso verdadeiro estado natural, e saber como voltar para ele, para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, para se comunicar entre si raciocinando e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada por essas 5 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer continuar a se transformar para a categoria de bicho irracional. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por ser energia tem vida eterna. E por isso muitos hoje não têm tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque já perderam tempo demais e já sofreram demais. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, como tudo na matéria tem princípio, tem fim, tinha mesmo que chegar o fim de todos sermos assim. E por isso quem se recusar a se conhecer, que continuar ligado nessas infinidade de filosofias, nessa infinidade de ideias e de idealistas, esses são verdadeiros materialistas e por isso se recusam a se conhecer, por não saber que vão se transformar de animal racional para animal irracional, por desconhecer que a natureza é de transformações. Vê o dia de hoje, mas desconhece os dias futuros de sua existência. E por isso todos que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e que estiverem fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, e por serem materialistas, se recusam a se conhecer, esses se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo desconhecido de si mesmo, fanatizados, verdadeiros fanáticos que estão vivendo desconhecido de si mesmos. E por isso não sabem por que sofrem, não sabem dizer por que morrem, não sabem dizer o porquê não têm o direito de viver por estar vivendo sem se conhecer. Esses que desconhecem o porquê dessa mecânica material e do porquê dessa mecânica celeste, e que antes de ser mecânica racional o que era, e que antes de ser mecânica celeste o que era, antes de ser mecânica racional o que era,
porque estão fanatizados pelo saber falso do pensamento e da imaginação, que fez essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e que muitos fanáticos estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, sofrendo, penando sem saber porquê, e fanatizados por suas ideias, fanatizados pelos seus ideais, fanatizados pelos seus idealismos. Esses fanáticos, por estarem ligados nessas duas energias do chão, acabam se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passei a conhecer o porquê sou assim. Porque sou um estudante da cultura racional, a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura mais elevada que existe. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim passei a me conhecer. E por me conhecer, passei a conhecer o meu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Pelo desenvolvimento do meu raciocínio, pelo desenvolvimento do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, e por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. Hoje passei a me conhecer e saber como voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é eterno. Hoje eu sei que vou voltar à vida eterna. E somos eternos por quê? Porque somos corpos de energia pura, limpa e perfeita. E por ser corpos de energia somos eternos. Porque a energia não envelhece. O que envelhece é na matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a saber quem somos e o porquê que assim somos, e de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E por isso todos que passaram a se conhecer não medem esforço, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus, e acompanhados pelo verdadeiro Deus, seja lá onde for, para fazer com que todos que vivem desconhecidos de si mesmos, saber quem é o pensamento, saber quem é a imaginação, e tratar de desenvolver o seu raciocínio para ter a oportunidade de voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem são, sabem o porquê que assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão. E sabem para onde iriam se estivessem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 5 potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos não medem esforço, nem sacrifício, nem despesa, nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional aos que ainda estão pensando sem saber por que pensam, aos que ainda imaginam sem saber quem é o pensamento, quem é a imaginação, por viver desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê é de matéria, sem ter o direito de viver como desejava ter. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje sabemos porque somos assim, como deixarmos de ser assim, e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim hoje passamos a conhecer porque somos assim, como podemos deixar de ser assim. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, e a saber para onde vamos, e a saber para onde iríamos se continuássemos ligados nessas duas energias do chão.
A matéria chegou no seu fim, porque ela vinha anunciando há muito que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando dessa forma que chegaria o dia de seu fim. E em 1935, a natureza mudou da fase do pensamento, da fase da civilização para a fase racional, e passamos a nos conhecer na cultura racional, na cultura do verdadeiro Deus. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É um raciocínio supremo, é uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema, habitante do primeiro mundo, mundo racional. E por isso hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos o porquê na matéria estamos, porque passamos a conhecer todo antes de tudo assim ser, e tudo antes de tudo assim ser era energia, que se transformou em matéria. Hoje passamos a nos conhecer, sabemos de onde somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos o porquê desta deformação racional, sabemos o porquê desse progresso artificial feito pelo pensamento e a imaginação. E por ser um progresso de destruição pelos feitos do pensamento, todo esse progresso está indo a regresso porque é um progresso feito pelo pensamento e pela imaginação, por essas duas máquinas de lapidação, para lapidar todos que aí estão e, por meio desta lapidação, preparar todos para a fase da era do terceiro milênio, que é a era em que toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E onde é o seu estado natural e por que é o verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna e não de matéria. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas, que por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a nos conhecer, porque somos assim como deixarmos de sermos assim, de matéria sem direito de viver. Porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural, por isso não temos o direito de viver. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passamos a saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e o porquê somos assim como somos, sem ter o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o nosso verdadeiro estado natural é de energia e por ser energia somos eternos. E por estarmos fora do nosso estado natural, materializados, é que ninguém tinha o direito de viver na matéria. Estávamos na matéria condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê. Porque estávamos vivendo, pensando, imaginando e vivendo desconhecidos de nós mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe por que vive. Vive por ver os demais viverem, aparentando que é o que não é. Porque a matéria é cheia de defeitos. Por todos estarem materializados e por isso a matéria, como é uma vida provisória, transitória, é uma vida cheia de defeitos. E por isso a imperfeição entre todos brilha no mundo. Por ninguém ser desse mundo, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de raciocinar, porque sabem que tem três potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que depois de desmaterializada por essas 5 potências, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de todos serem de matéria, porque a natureza mudou de fase, da fase do pensamento e da imaginação, da fase do animal racional para a fase racional, que é a fase da racionalização dos povos,
onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e, por isso, estão aí nesta classe de animal racional. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Esta falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E os pensadores perderam o direito de viver, por isso entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco, e secando o pensamento, seca o sentimento, não sentem mais do que fazem, se tornaram monstros. A causa da existência das monstruosidades que estão se passando no mundo inteiro. E por isso, hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que a fase é do desenvolvimento do raciocínio, não mais do pensamento e da imaginação. E estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E todos animados nesse desenvolvimento, porque sabem que tem 5 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 5 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da matéria, todos deixaram de ser assim. E por isso, em 1935, a natureza mudou de fase, da fase do pensamento, para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque terminou a fase da era do segundo milênio e entrou a fase da era do terceiro milênio, que é a era da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. E chegou na Terra a fase racional, a fase em que todos vão passar a raciocinar e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Basta ser energia para ser pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. E aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, os feitos da energia elétrica e magnética, que é essa mecânica material, essa mecânica celeste, essa mecânica racional. Aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio sem direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos deixarem de ser assim condenados a sofrer e condenados à morte, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Até que a matéria chegou ao seu fim, e por a matéria ter chegado ao seu fim, é que todos se transformam da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, por saberem que têm 5 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio,
e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E quem são essas 5 potências? É a cultura racional. O verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E a natureza. E a energia racional que está comandando a natureza. Porque o pensamento também está ajudando a desenvolver o raciocínio, porque a natureza mudou de fase. Da fase do animal racional para a fase da racionalização dos povos, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim. O pensamento, antes de ser pensamento, era a energia racional, que se transformou nessas 2 energias do chão. E por o pensamento estar muito desenvolvido, também está ajudando a desenvolver o raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Que para ver que aí estão as 5 potências, tratando de desenvolver o raciocínio de todos, e a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E por o pensamento ser um feito da energia racional, é que está ajudando a desenvolver o raciocínio de todos por o pensamento ser de origem racional. E quem estiver ligado nessas 2 energias do chão elétrico e magnética, pensamento e imaginação, continua a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do animal racional, comandada pela energia elétrica e magnética, e entrou na natureza a fase racional, a fase da era do 3º milênio. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural, chegando-se todos naturalmente no seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Energia esta, habitante do mundo racional. E assim é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta, estar em condições de voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que uns tantos que saíram do mundo racional, causadores desta deformação racional, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que desta forma, para onde irão, por a natureza ser de transformações. Irão para onde? Para as classes inferiores, por estar ligado a essas 2 energias do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para tratar das coisas úteis que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje a vida da matéria chegou ao seu fim, porque a matéria já vinha anunciando há muito o seu fim, porque tudo que era de matéria tinha princípio e tinha fim. E o pensamento, por ser da mecânica celeste, é que também está ajudando o desenvolvimento do raciocínio para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. Por o pensamento ser da mecânica celeste e não da mecânica material. E de forma que o magnético, como vai comandar a bicharada do chão, vive perturbando todos que aí estão para irem para as classes inferiores, que é se transformar da categoria de animal racional para a categoria de animal irracional.
Porque o magnético é o causador da matéria. E o causador da mecânica material quer continuar a comandar a bicharada do chão, que é a classe do irracional. A classe do irracional é comandada pelo magnético. E é por isso que na classe do irracional tem feras bravias contra o animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A luta do magnético para continuar a comandar a classe do irracional é muito grande sobre todos que aí estão materializados. E de forma que o magnético é o grande perturbador dos filhos feitos pela matéria, pelo magnético. E de forma que o magnético quer continuar a comandar a matéria num estado inferior. E por isso o magnético luta ferozmente com todos para que todos fiquem sob seu comando nas classes inferiores. Porque o magnético é o que comanda a mecânica material. Por comandar a mecânica material, é dono de seus feitos de matéria, quer continuar a comandar todos nas classes inferiores. E de forma que muitos lutam para se ver livre do magnético. E se não lutar contra o magnético, ele acaba vencendo os seus feitos, porque todos são filhos da mecânica material. E por isso todos são de matéria. E o magnético é o dono da mecânica material. Hoje todos já passaram a se conhecer e reconhecem isto, que todo o mal da humanidade é ser feito pelo magnético. E por isso ele é o dono de todas as doenças incuráveis e de todo o mal da humanidade. E é por isso que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, a luta do magnético é muito grande, porque ele é quem fez todos assim e que mantém todos de tudo, porque todos vivem dos seres materiais. A matéria é mantida pela matéria, pelos gêneros alimentícios que alimentam a matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim toda a humanidade passou a se conhecer e saber o porquê todos são assim de matéria, sem direito de viver, porque todos são filhos do magnético, são filhos da mecânica material. E aí está o porquê todos se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Terceira lição do volume 332 do Histórico, na página 56. Aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque o natural de todos é de energia e não é de matéria. Terceira mensagem. Até que enfim chegou na Terra o grande tesouro do animal racional, porque chegou o fim da matéria, da classe do animal racional. E a natureza em 1935 mudou de fase, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E mudou o comportamento da natureza e por isso os que continuam ligados nessas duas energias do chão continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. A natureza se mudando seu comportamento por ser uma natureza de transformações. E por isso se transformam de uma classe para outra, e de uma vida para outra, de um ser para outro, e de uma maneira para outra. Hoje todos já passaram a se conhecer, que já chegaram a este alto nível cultural. Não querem mais pensar nem imaginar, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais ficar por conta da energia magnética, porque sabe que vai se transformar da classe em que está de animal racional para a classe de animal irracional.
Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer se transformar para uma classe inferior e correr toda esta hierarquia desta classe inferior. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. E por isso hoje todos só estão tratando de resolver as coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje ninguém quer mais perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para tratar das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Porque estão cansados de serem lapidados por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Apesar da energia elétrica ser uma energia, a causa da existência da mecânica celeste, e esta energia por todos serem de cima do mundo racional, também está ajudando o desenvolvimento dessas duas partes, que é o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Porém, a energia elétrica ser a causa da existência da mecânica celeste, mas os que estão ligados a essas duas energias aí do chão, continuam a viver aí no chão por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque sabe que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegou o fim da matéria, que por ter chegado o fim da matéria, o comportamento da natureza mudou, porque chegou na Terra a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da era do terceiro milênio, a fase da era da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem o porquê todos assim são, sabem o porquê que a mecânica material assim é. Sabem o porquê que a mecânica celeste assim é, e sabem o porquê que a mecânica racional assim é. Porque todas essas três energias, antes de ser mecânica material, eram energia, e essa energia se transformou em matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem e conhecem que todo antes de ser era energia, e por isso o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que passaram a se conhecer que não há efeito sem causa e que é a causa da matéria, são essas três energias. A matéria já vinha anunciando há muito seu fim com seu comportamento. Porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Até que chegou o seu fim, que o comportamento da natureza mudou, e é por isso que se transformam de uma vida para outra, da categoria de animal racional para a categoria de bicho racional. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que tudo e todos terminam em nada e não adianta nada. E hoje todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva e nem sol e nem distância, para levar a cultura do verdadeiro Deus a todos que vivem desconhecidos de si mesmos, por viverem pensando e imaginando, para que todos passem a se conhecer, todos os pensadores, e voltem ao estado natural que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que essa energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, está sendo desmaterializada por essas quatro potências e com o auxílio do pensamento, porque o pensamento é o causador da mecânica celeste.
está mais para cima do que no chão. E hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade. O pensamento é causador da mecânica celeste, mas ele também funciona no chão com a energia elétrica e magnética, porque ele é culpado do porquê todos assim são e culpado de todos serem como são, porque ele e a imaginação são os causadores da destruição de seus feitos. Por isso os seus feitos não têm o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é uma deformação racional, feita pelo pensamento e a imaginação, que são culpados desta deformação e, por isso, aí estão sofrendo as consequências dessa deformação, materializados como máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de voltar ao seu estado natural, porque não aguentam mais a vida da matéria, que cada vez piora mais. E por ter chegado o fim da vida da matéria, essa é a causa da transformação de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar a mensagem do verdadeiro Deus a todos que estão pensando e imaginando por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe nesta galáxia Terra. Desconhecidos da mecânica material, desconhecidos da mecânica celeste e desconhecidos da mecânica racional. A mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional é a mecânica causadora desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem propaganda de uma infinidade de modos e maneiras de noite, noite e dia, para que todos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural e conhecer o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que não há efeito sem causa. Se existe a matéria, porque existe a sua causa, e a causa da matéria é energias. Energia da mecânica material, energia da mecânica celeste e energia da mecânica racional. As verdadeiras causas de todos serem assim, porque antes dessas energias se deformarem em matéria, se transformaram em matéria, era energia racional. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, fazem a propaganda do conhecimento do verdadeiro Deus, que é a cultura racional, para todos que vivem pensando e imaginando e pensando que a vida é essa mesma, e não se conformando com ela por estarem expostos a todo sofrimento, expostos à morte, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro natural, que é de energia e não de matéria, e saber como voltar para ele. Porque passamos a ter conhecimento de causa e efeito, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Terminou a fase do pensamento em 1935, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. E o terror causou as guerras, e as guerras causaram mortandade. Porque o pensador perdeu o direito de viver, porque sua fase terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. E é por isso que no mundo inteiro está esta grande mortandade,
porque os pensadores perderam o direito de viver. Assim se deu com a fase dos selvagens. No início da civilização foi porque terminou a fase dos selvagens. E por ter terminado a fase dos selvagens, a própria natureza destruiu todos os selvagens para funcionar a civilização, a era do pensamento e da imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A natureza sempre foi assim. Quando terminam as suas fases, todos perdem o direito de viver. Quando terminou a fase dos monstros, os monstros perderam o direito de viver. Iniciou a fase dos selvagens. Terminou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver. Iniciou a fase do pensamento, a fase da civilização, e os pensadores perderam o direito de viver. Porque entrou na natureza a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade voltar para o mundo de sua raça, por todos serem de raça racional, é que aí estavam na classe de animal racional. Hoje é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. Aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que passaram a se conhecer querem voltar para o seu estado natural porque sabem que é de energia. E por ser energia tem vida eterna. E fora do seu verdadeiro estado natural, estão condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é de energia, de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural porque passaram a se conhecer, a saber que eram habitantes do mundo racional e que todo habitante do mundo racional é de energia e esta energia está materializada como máquina do raciocínio. E todos sabendo que têm 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Onde existe o envelhecimento, é somente na matéria, porque a matéria é uma deformação e transformação da natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de sermos assim e voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e agora para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. A saber quem somos e o porquê que assim somos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque sabemos que vamos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque estamos fazendo por onde voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Estamos tratando de desenvolver o raciocínio. Estamos tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos e deixarem de serem assim, por saberem e conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje não há mais segredos na vida da matéria, porque todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que a matéria existe
E qual é a causa de sua existência antes de ser matéria? Era energia. E esta energia é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Hoje estamos cientes do nosso verdadeiro estado natural e o porquê que existe a matéria, e antes de ser matéria o que era. E o que era? Energia, a causa da existência da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, vibram de alegria, por saberem que chegou o dia de todos passarem a se conhecer. A saberem o porquê todos assim são, a saberem o porquê tudo assim é, e a saberem a verdadeira causa de assim serem. A verdadeira causa que antes de assim serem era uma energia elétrica, magnética e racional, que se transformou em matéria, e os culpados aí estão sofrendo as consequências, materializados em forma de máquina do raciocínio, que é justamente o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que hoje tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio, e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para deixar de assim ser. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, por estarem sendo martirizados e preparados por essas 2 máquinas de lapidação. Olha, depois de bem lapidados, todos passarem a se conhecer, por estarem preparados por essas 2 máquinas de lapidação. Aí passarão a conhecer a fase da era do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. E a verdade é uma só, é racional. Agora, na deformação racional, na vida do pensamento, é que existe uma infinidade de verdades diferentes umas das outras, por se tratar de uma deformação racional. A verdade é uma só, é racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim está provado com base com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações que vamos deixar de ser assim. Porque hoje toda a humanidade passou a se conhecer. E os que estão vivendo sem se conhecer passarão a se conhecer naturalmente, porque está sendo desenvolvido o seu raciocínio por 3 potências. Com o tempo passarão todos a quererem passar a se conhecer, porque tem 3 potências naturais da natureza tratando de desenvolver o raciocínio de todos que estão pensando e imaginando. Essas 3 potências são o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, é a natureza. E é a energia racional que está comandando a natureza. Essas 3 potências estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos que estão pensando e imaginando. E todos em pouco tempo passarão a se conhecer através da propaganda que todos estão fazendo, para salvar os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Não medem esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para que todos os pensadores passem a se conhecer, por estar vivendo desconhecido de si mesmos. Mas todos os pensadores aderirão à cultura racional, à cultura do verdadeiro Deus, por estarem sendo desenvolvido o seu raciocínio por 3 potências poderosíssimas, para que ele passe a se conhecer, para evitar que se transforme de bicho racional, que é, para bicho irracional. E por que estão nesta categoria de bicho? É porque o brigueiro entre todos é infernal.
E por isso todos estão vivendo nesse inferno, onde ninguém tem paz, tem sossego, por estarem sendo lapidados por essas duas energias do chão, sendo assim preparados por elas para depois de serem preparados, serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, o mundo de matéria era um verdadeiro inferno. Ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego, por viverem uns contra os outros e destruindo uns aos outros, porque no pensamento está a discórdia, e no desenvolvimento do raciocínio de todos está o verdadeiro equilíbrio de todos, porque o raciocínio é o verdadeiro dono da vida, e por isso no pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que lá são eternos. Lá é que é o verdadeiro lugar de todos que aí estão nesta classe de animal racional. Lá é que é o verdadeiro estado natural e, por ser natural, são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, por não estar aguentando mais a vida da matéria, que é a coisa mais insuportável que existe, que é viver sem saber por que está vivendo. Ter vida e sem saber dizer o porquê da vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão maravilhados porque sabem que estão se preparando, para depois de preparados voltarem ao seu verdadeiro estado natural, por saber que o natural de todos é de energia, e por ser de energia tem vida eterna. Quarta mensagem. Hoje a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje a alegria de todos é muito grande, porque passaram a se conhecer e a saber como voltar para o seu estado natural e onde é o seu estado natural. Hoje todos sabem de onde são e o porquê todos assim são. De onde são? Habitantes do mundo racional, em que essa energia está sendo desmaterializada por 4 potências e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos tratando de desenvolver o seu raciocínio até o seu desenvolvimento total, onde todos passarão a raciocinar e não mais pensar nem imaginar, porque raciocinando sabem que estão voltando para o seu estado natural, e pensando e imaginando estão ligados a essas duas energias do chão, e acabam se transformando na categoria de bicho irracional, porque estão na categoria de bicho racional. A categoria é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. A categoria é a causa da classe, porque não há efeito sem causa. Hoje todos sabendo que a matéria chegou no seu fim. E por a matéria chegar no seu fim, essa é a causa de todos se transformarem na categoria de bicho racional. Hoje estão cansados de ver o comportamento da matéria, que avisava que ia chegar o seu fim, por isso tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anunciando assim com esse comportamento seu fim. E chegou o fim da matéria. E é por isso que todos se transformarão da classe de bicho racional para a classe de bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada,
a não ser com as coisas de importância que é o trabalho para sua sobrevivência. E por a matéria ter chegado ao seu fim é que se transforma para as classes inferiores. Hoje os aparelhos de reprodução de filhos e irmãos continuam a reproduzir filhos e irmãos por serem feitos por uma natureza só. Todos são irmãos por quê? Porque todos têm raciocínio. E porque todos são filhos do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Mas quem vive pensando e imaginando, que vive desconhecido de si mesmo, e que se recusa a se conhecer, por estar fanatizado por essa infinidade de filosofias, por estar fanatizado por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, esses assim que se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados pelo que não sabem o porquê foram feitos. Que tudo isso que foi feito pelo pensamento e pela imaginação, tudo isso foi feito para a lapidação de todos que aí estão e que chegou ao seu fim, porque eram feitos pela energia magnética e elétrica e se recusando a se conhecer. Por estar ligado a essas duas energias do chão, se transformam para as classes inferiores. Por que se recusou a se conhecer? E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem sacrifícios, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer com que quem está pensando e imaginando, que está vivendo desconhecido de si mesmo, passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje ninguém mede despesa nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer. Que é muito triste viver por ter vida, mas não saber dizer o porquê dela. E por isso hoje todos cumprem o dever de fazer propaganda da cultura racional, que aí está o verdadeiro bem certo e positivo da vida de todos. A fase do pensamento terminou em 1935, e os aparelhos de reprodução aí ficaram reproduzindo filhos e irmãos. Irmãos, por quê? Porque todos são filhos do verdadeiro Deus e por isso todos têm raciocínio. E não passando a se conhecer, se transformam em classes inferiores, que é a categoria de bicho irracional. E todos pensam e o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida de ninguém, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, e por isso aí está esta infinidade de desacertos desafiando os pensadores, porque muitos não sabem que a fase do pensamento já terminou desde 1935, que entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Até 1935, comandava a natureza a energia elétrica e magnética. Entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, passou a comandar a natureza a energia racional. E por isso aí está a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização dos habitantes do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que na matéria tudo tinha princípio e tinha fim, porque a matéria já anunciava o seu fim com esse comportamento. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras causaram a mortandade. E como os pensadores perderam o direito de viver, entrou na natureza a era do fogo, a era atômica, a era de salve-se quem puder e se puder. Porque os pensadores perderam o direito de viver,
E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, não podemos perder mais tempo porque passamos a nos conhecer. Hoje temos que fazer tudo o que podemos fazer para desenvolver o nosso raciocínio, para que todos passem a raciocinar e não mais pensar nem imaginar. Assim como a energia elétrica desenvolveu o nosso pensamento, e assim como a energia magnética desenvolveu a nossa imaginação, assim é a energia racional. Vai desenvolver o nosso raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos, porque a energia tem vida própria. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque sabem que a matéria chegou no seu fim, e por ter chegado ao fim de todos serem assim, é que se transformarão para a classe de bicho racional. Os que se recusam a se conhecer, por estarem vivendo fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos. Uma infinidade de fanáticos que não sabem quem é o pensamento nem a imaginação. Não sabem que essas duas máquinas são duas máquinas de lapidação. E por todos estarem sendo lapidados, é que aí estão condenados a sofrer e condenados à morte. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 333 do Histórico.